Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à programação de domingo. Nesse primeiro momento, vamos estudar a Palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Que bom que você está nos assistindo, acessou aí a nossa programação através do Facebook ou do YouTube. Participe conosco, guarde seu comentário, sua pergunta para o final da aula, é muito importante, tá? É muito importante. Hoje nós vamos estudar a lição 7, esquecendo o orgulho. Antes nós vamos orar. Vamos falar com o Senhor? Deus Santo, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia que se inicia. Te agradecemos por esse domingo maravilhoso, uma temperatura amena. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em tudo vemos a Tua mão de cuidado, a Tua mão de amor, cuidando de nós, tratando, Senhor Deus, de nossas vidas. Nesse momento, Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor uma bênção muito especial por sobre a vida da minha sogra, que está aniversariando hoje, Dona Miriam. Cuida, Senhor Deus, dela. Fortaleça, Senhor Deus, os seus braços. Cuide, Senhor Deus, dela. Que ela possa entender que o Senhor continua amando, cuidando e fortalecendo a ela. Queremos te agradecer também, Senhor Deus, pelos 53 anos de ministério pastoral do pastor Jorge, completados essa semana, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela bênção que o teu servo é aqui na nossa igreja, não só na nossa história passada, como na nossa história contemporânea. Hoje ele tem sido uma bênção, tem nos exortado, tem sido usado pelo Senhor para auxiliar o pastor Assis, nosso pastor, na condução desse rebanho localizado aqui neste endereço, Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome e Te agradecemos pela vida do pastor Jorge. Continue, Senhor Deus, fortalecendo a ele, dê a ele saúde, dê a ele, Senhor Deus, cada vez mais disposição para estar empenhando mais e mais a sua vida no Teu reino, Pai. Muito obrigado pelos 53 anos de ministério pastoral dele. Te peço, Senhor Deus, também uma bênção todo especial por sobre a vida do irmão Jorge, Pai, que hoje lamenta, hoje chora a perda da sua esposa. Deus misericórdia, esteja intervindo na vida dele, na história dele, trazendo a ele, Senhor Deus, conforto, consolo, mostrando-se, Senhor Deus, presente na vida dele, mesmo nesse momento de extrema dor, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, acalentando o teu servo. Quanto a nós, Senhor Deus, nesse momento, nós te suplicamos, ó Pai, se faça presente, que essa comunhão, ó Pai, mesmo que a distância possa ser real, possa ser genuína, e que tenhamos, Senhor Deus, tanto a nós aqui, quanto aos nossos irmãos nos seus lares, de onde estiverem acessando, tenhamos, Senhor Deus, o único propósito de louvar e engrandecer o Teu santo nome através do conhecimento da Tua pessoa, Pai. É esse o nosso desejo neste momento e te suplicamos a intervenção do Teu Santo Espírito. Se Ele não se fizer presente, se Ele não intervir nesse momento, a nossa reunião, o nosso tempo vai ser gasto à toa, Pai. Então nós te suplicamos. Esteja, Senhor Deus, ministrando aos nossos corações neste momento. E para isso, eu quero me colocar à Tua disposição, Pai. Mais uma vez eu te agradeço pelo domingo, pelo primeiro dia da semana que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai. Nós pedimos tudo isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, como eu já disse, estamos na lição de número 7, esquecendo o orgulho. O texto base proposto é do capítulo Esdras, capítulo 9, versos 5 e 9. Mas eu quero propor uma leitura mais extensa. Como a nossa lição ela é bem pequenininha, bem enxuta, eu quero propor uma leitura integral do capítulo 9. Acho que temos muito a aprender aqui no capítulo 9, e eu gostaria de ler o capítulo 9 todo com os irmãos. Abra sua Bíblia aí, Esdras, capítulo 9, vamos fazer a leitura de todo esse capítulo. Sempre que o pastor Assis fala de um autor da revista, ele fala, conheço o pastor fulano, conheço desde o início do ministério, conheci desde pequeno e tal. E eu nunca falo nada, porque eu nunca conheço pastor nenhum, né? Mas esse pastor Eliseu Rocha eu conheço. Logo assim que iniciei no seminário teológico batista de Duque de Caxias, ele era o diretor. No meio, né, do meu curso, ele teve que deixar lá as atribuições dele, mas ele foi diretor lá do meu seminário, né, logo no início que eu comecei a estudar. Então, esse pastor Eliseu Rocha eu conheço, o único dessa revista, né? Esdras capítulo 9, nos acompanhe na leitura. Diz assim a palavra do Senhor:
Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Só uma observação, a partir do capítulo 8, verso 15, Esdras trata aqui na primeira pessoa, é ele que está narrando, tá? Então, esse comigo é Esdras, tá bom? Vou iniciar novamente a leitura. Versículo 1. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo, com Esdras. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido de Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando vi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei, muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. Se você observar na sua Bíblia, lá no final tem uma notinha de rodapé. A hora do sacrifício da tarde era às 3 horas da tarde. Tá? Prosseguindo na segunda metade do versículo 4. E o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse... Então Esdras estava em atitude de oração. Ele estava alçando a sua voz ao Senhor. E disse, verso 6... Ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundando nos nossos pecados, que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos de reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros, e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor nosso Deus, tu fostes bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixastes escapar da escravidão e nos destes uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixastes na escravidão. Tu fizestes os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo. Eu estava arrasado. E eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso que aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos. Nós desobedecemos a todos os mandamentos que destes por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta com as suas ações mais impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades, pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigastes menos do que merecíamos e nos deixastes com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruiria completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje.
nós te confessamos que somos culpados. Nós temos o direito, não temos o direito de ficar na tua presença. Pois bem, meus irmãos, aqui, nesse capítulo 9 de Esdras, nós temos uma oração de confissão feita por Esdras, esse servo do Senhor. À guisa de introdução, meus irmãos, eu gostaria de analisar com os irmãos alguns aspectos importantes da oração de Esdras, tá? Antes de entrarmos propriamente na lição, eu gostaria de analisar alguns aspectos na oração de Esdras. Muitos deles eu dei uma ênfase maior na hora da leitura, tá? A primeira atitude de Esdras aqui em oração, logo assim que ele levantou a sua voz para falar ao Senhor, é uma atitude de contrição. Observa só no verso 6, ele diz, estou envergonhado. Esdras estava contrito, o seu coração estava ali contrito diante do Senhor, ele estava sentindo vergonha pela atitude que o seu povo estava tendo. E ele, ali na qualidade de líder espiritual do povo, ele estava fazendo essa oração. Nós precisamos, meus irmãos, estar contritos em oração. Contritos, né? A oração, uma boa oração, ela não é medida pela extensão dela. Eu me lembro que quando eu fui batizado pelo pastor Sebastião Ferreira, né? Ali na primeira igreja batista em Vila da Penha, ele fez a oração mais curta que eu já ouvi na minha vida. E na época, né, minha mãe, eu tinha 6, 7 anos de idade, a minha mãe me instruindo, né, a orar, ela dizia, né, quando eu fazia uma oração muito curta, ela, essa oração não passou do teto. Era a expressão que ela usava. Essa oração não passou do teto, né? E ali o pastor Sebastião, ele fez uma oração muito curta, não me lembro exatamente as palavras, mas ele fez uma oração muito curta, e aquilo me chamou a atenção, né? Deus ouviu essa oração porque foi feita com o coração contrito. A oração boa, aquela oração que Deus ouve, é a oração que é feita com o coração contrito, e não uma longa, extensa oração, né? Contrição. Esdras estava contrito, ele estava sentindo vergonha pelo que o seu povo estava fazendo. Ele estava envergonhado. O segundo aspecto que eu vejo aqui é que Esdras se identificava com o pecado do povo. Tá? Ele diz aqui, estamos afundando. Estamos, primeira pessoa do plural, correto? Estamos, nós estamos afundando. Ele se identificava com o pecado do povo. Muito provavelmente, meus irmãos, Esdras não havia se casado com pessoas pagãs, né? Pessoas que não eram do povo de Israel, muito provavelmente. Tá? Uma observação aqui, né? A princípio parece que Deus está sendo um pouco racista, né? Com relação a outras pessoas, mas esse pensamento ele não deve prevalecer, tá bom, meus irmãos? O povo de Deus sempre foi o povo que creu na revelação do Deus de Israel. Tá? Nunca teve um aspecto apenas geográfico. E eu provo isso para os irmãos. Observe, lá em Êxodo, quando o povo clama a Deus, Deus tira o povo do Egito, tá? Através das 10 pragas ou 10 juízos, como você preferir. Muitos israelitas foram embora, mas muitos egípcios também foram. Durante o trajeto, né, tem ali o caso de uma prostituta chamada Raabe, que morava ali nos muros de Jericó. Ela também não era israelita, ela não era hebreia, mas ela se converteu ao Deus de Israel. Ela creu no Deus de Israel. Então o povo de Deus sempre foi o povo que creu na revelação do Senhor. Tá? Nunca foi um povo, tá? Nunca teve um aspecto apenas geográfico, nunca teve. Tá? Então, isso que Deus está falando aqui, né, é na verdade uma exortação que já está lá em Deuteronômio. Lá diz que o povo de Deus não deveria se casar, tá, com aqueles povos nojentos, pagãos, que tinham ali uma religiosidade sua, que já estavam, né, enchendo a medida da paciência de Deus. Eu lembro que na primeira lição dessa revista, eu fiz essa introdução, né, e tentei aclarar aqui essa questão da justiça de Deus.
Quando Deus manda, né, o seu povo marchar e tomar ali as cidades, promete ao seu povo a Canaã, né, a terra fértil, da qual emana leite e mel. Na verdade, Deus não estava expulsando povos bonzinhos que estavam ocupando a terra. Deus estava fazendo valer o seu juízo. Lá em Gênesis diz, porque a medida da paciência de Deus ainda não tinha se esgotado com relação a esses povos. Daí a gente consegue responder a pergunta, por que então Deus demorou 400 anos para tirar o seu povo lá do Egito? Não foram 400 anos que eles ficaram lá? Por que Deus demorou 400 anos? Deus não demorou. Deus estava dando um período de graça. Um período de graça, tá? E lembro que na época eu fiz uma correlação com o nosso tempo presente. Muitas pessoas dizem que a gente está vivendo o tempo da graça, e de fato estamos, mas o tempo do juízo virá. Jesus vai voltar, e ele voltará como juiz, dirá aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aqueles que não se dobrarem à revelação de Deus, que hoje podemos crer que é na pessoa de Jesus, aqueles que não crerem em Jesus irão para o inferno, receberão ali, né, o castigo pela sua desobediência. Tá? Então, esse pensamento de que Deus está sendo talvez racista com relação aos outros povos, né, esse pensamento não deve prevalecer. Tá? E nós temos exemplos bíblicos de servos do Senhor que caíram por conta de casamentos feitos com pagãos, né? Qual foi o pecado de Salomão, que teve 300 mulheres e 700 concubinas? Foram justamente as esposas, né? O próprio escritor bíblico, ele chega a essa conclusão, tá? Esses casamentos, eles levaram Salomão à derrocada, né? Ele caiu por conta disso. Então, o que Deus exigia era justamente isso, para que o povo não se misturasse com os costumes, tá? E com a religiosidade pagã. Tá? Então, Esdras se identifica ali com o pecado do povo. Esdras, olha, nós temos pecados. Eu quero acreditar que Esdras não tinha feito um casamento desse. Tá? Mesmo porque, se a gente continuar a leitura do texto, a gente vai ver que Esdras mesmo não se divorciou, não mandou embora nenhuma esposa, ou seja, ele não tinha se casado com nenhuma mulher cananeia, eteia, né, desses povos aqui que são narrados. Mas ele se identifica com o pecado do povo, ele faz ali uma oração em que ele se inclui. Nós temos pecado, nós temos desobedecido, né? Eu observo também aqui no texto, meus irmãos, no verso 7, né, que Esdras não tenta racionalizar a desgraça, sabe? Eu tenho observado isso, muitas pessoas que desobedecem, colhem o fruto da desobediência, e quando a gente vai conversar com a pessoa, não, mas isso é assim mesmo, não é porque eu estou desviado dos caminhos do Senhor que eu estou colhendo isso, não, isso é coisa da vida, isso é natural. Esdras não fez isso. Observa lá no verso 7, ele diz, olha, nós temos caído nas mãos de reis estrangeiros. Essa nossa desgraça atual é porque nós te desobedecemos, nós nos desviamos, nós saímos do trilho, saímos dos teus caminhos, Senhor. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Ele não tenta racionalizar, sabe? Ele não tenta justificar, não. Isso aí aconteceu porque Israel realmente, né, era fraco politicamente, foi invadido pela Babilônia. Não. Ele reconhece, Senhor, nós estamos colhendo essa escravidão porque antes nós desobedecemos. E nós precisamos ser assim diante do Senhor, sabe? Identificar que estamos, né, em desgraça, estamos colhendo frutos amargos porque desobedecemos. Não estou com isso dizendo que todo fruto amargo que você tem na sua vida seja fruto de desobediência, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você chegou à conclusão de que colhe um fruto indesejado por conta da desobediência, você precisa confessar isso ao Senhor. Foi o que Esdras fez. O quarto aspecto que eu vejo aqui na oração de Esdras é que ele reconhece a graça de Deus. Mesmo pontuando ali os seus erros,
mesmo pontuando ali as suas desgraças, né, eles estavam vivendo como escravos, ele traz à memória ali que mesmo assim Deus tem sido gracioso para com o seu povo. Olha só lá no verso 8. Mas agora, ó Senhor nosso Deus, tu fostes bondoso. Tu fostes bondoso. Esdras diz, Senhor, eu reconheço a tua graça, o teu favor imerecido. Você sabe qual é a diferença entre graça e misericórdia? Sabe, não? Tem um joguinho de palavra, né? Na graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E na misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. Deus nos poupa daquilo que merecemos, né? Todos nós merecemos o quê? Como destino final? O inferno, não é isso? Porque somos pecadores. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos poupa daquilo que merecemos. Pela graça, né? Pela graça, pelo sangue vertido por Jesus, Ele nos poupa daquilo que merecemos. E na graça, Ele nos dá aquilo que a gente não merece, tá? Eu sei que é a mesma moeda, são duas faces, né? São as duas faces da mesma moeda, mas esse joguinho de palavras faz a gente entender bem o que vem a ser a graça, né? Então Esdras reconhece aqui que Deus é bondoso, mesmo numa situação de confissão de pecados, nós precisamos reconhecer que Deus é bondoso. Deus é muito bondoso. Está circulando um vídeo na internet do pastor Sproul, né? Um pastor presbiteriano, eu acho que ele já faleceu, não tenho certeza, tá? Ele é presbiteriano, ele, não sei se ele é inglês ou se ele é americano, norte-americano, mas ele não é brasileiro, né? R.C. Sproul. Ele, respondendo a uma pergunta, ele estava fazendo uma conferência teológica, né? Aí uma pessoa vira para ele e fala assim, pastor Sproul, por que Adão e Eva receberam uma pena tão dura pelo pecado deles? Se Deus é misericordioso, por que Adão e Eva receberam uma pena tão dura por conta do pecado deles? Foram expulsos lá do jardim do Éden, né? A mulher teria dores no parto, o homem teria que trabalhar. Por que isso? Aí ele ficou em silêncio um pouco, o pessoal até deu uma risada, né? Ele respondeu o seguinte, olha, a gente precisa levar as coisas a sério. Um camarada que é feito à imagem e semelhança de Deus, que é criado do nada, ab origine, né? Ab origine, é criado do nada, a imagem e semelhança de Deus, Deus dá a ele todo o jardim maravilhoso, ele poderia comer, inclusive, da árvore do fruto da vida, mas ele resolve desobedecer. E mesmo diante dessa desobediência, que já merecia a morte, Deus o poupa da morte, dá a ele uma segunda chance, mata ali um animal para apagar, oferece, né, um holocausto, um sacrifício em favor daquele pecado que eles fizeram, pega aquelas peles de animal, veste aquele homem. Aí o pastor Sproul, né, na conferência teológica, e você vem falar para mim que Deus foi muito severo com ele, né? Deus não foi severo, Deus foi gracioso. Então, observe, o que Esdras está fazendo aqui é justamente isso. Ele está reconhecendo a miserabilidade. Olha, Senhor, nós colhemos aquilo que plantamos, mas mesmo assim o Senhor foi bondoso. Mesmo assim o Senhor foi bondoso. O Senhor, né, nos poupou daquilo que nós merecíamos. Ele reconhece, né, a graça do Senhor. Lá no verso 10, nós vemos lá uma confissão, né? Nós desobedecemos a todos os mandamentos. Nós desobedecemos a todos os mandamentos, né? Esdras não está falando só dos casamentos mistos não, tá, irmãos? Esdras está falando de tudo que eles estavam praticando de abominável ao Senhor, de todos os pecados. Interessante que lá no capítulo 9 de Neemias, se você fez aquela leitura, né, de 3 capítulos dos 4 livros relacionados aqui por domingo, você leu hoje o capítulo 9. E lá no capítulo 9 está registrado também uma confissão dos levitas.
E lá naquela confissão eles dizem isso, aí eles relacionam, eles fazem um documento escrito, um documento. Tá? E o primeiro a assinar é Neemias, como governante, como líder, ele assina por primeiro, e lá eles listam, né? Olha, nós estamos fazendo isso, não estamos respeitando os sábados, vamos dar agora 1/3 do fruto da terra, não seria mais o dízimo. Olha só que interessante, o dízimo não é 10%, é 1/10, não é isso? É 1/10. Eles não, nós vamos dar 1/3, nós daremos 1/3, daremos uma oferta voluntária a mais, né? E eles fazem lá esse documento, um documento escrito, eles fazem uma confissão, eles confessam toda a desobediência, né? E isso, meus irmãos, provém de corações sinceros, corações que querem ser fiéis ao Senhor. Tá? O Arautos do Rei tem uma música muito interessante, que diz que Deus procura homens fiéis ao dever, né? Deus procura homens que tenham capacidade de chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiéis ao dever, como a bússola o é ao polo, como a bússola é fiel ao polo norte, né? Assim como a bússola tem uma fidelidade de apontar para o polo norte, nós deveríamos ter essa fidelidade de confessar ao Senhor, né, os nossos pecados. E aqui ele confessa, né, nós desobedecemos a todos os mandamentos. Não foi somente a questão dos casamentos mistos, não. Esses casamentos mistos nós desobedecemos, falhamos feio, tá? Mas nós desobedecemos a outros mandamentos também. E lá no verso 13, né, Esdras, nessa oração, ele enaltece também a misericórdia do Senhor, né? Ele diz lá, tu, ó Deus, nos castigastes menos do que merecíamos. Mesmo diante da nossa desobediência, o Senhor foi amoroso. O Senhor nos poupou. Não deu toda a pena que nós deveríamos ter, né? Esdras enalteceu também a misericórdia do Senhor. Interessante, meus irmãos, que esse caminho percorrido por Esdras também é observável lá no capítulo 9 de Neemias, quando ele também faz uma confissão coletiva. Tá? Os levitas lá, alguns levitas, eles são mencionados, né? Simei e alguns outros, eles fazem uma confissão coletiva, esse mesmo caminho. Mostram a sua contrição, identificam-se com o pecado do povo, eles não racionalizam a desgraça, eles reconhecem a desgraça, né? Eles reconhecem a graça do Senhor, confessam o seu pecado e enaltecem também a misericórdia do Senhor, né? Interessante que quando eles estão tratando da questão da graça, né, lá eles fazem um histórico. Olha, o Senhor nos poupou lá no Egito, o Senhor atendeu a nossa oração, o Senhor nos tirou do Egito, e vem contando a história bíblica até aquele momento, tá? Passando até pelo período de Juízes, né? Em que o povo desobedecia, Deus levantava um líder, depois o povo desobedecia de novo, Deus levantava outro líder. Interessante, nós precisamos caminhar, meus irmãos, esse caminho na oração de confissão, né? E essa oração ela foi acompanhada de uma ação. As pessoas que se enquadraram ali, que reconheceram que fizeram casamentos mistos, né? Isso está no capítulo 10, elas tiveram uma atitude, elas agiram. Algumas pessoas ficaram contra ali, né? Entre eles, Jonatas, está aqui, né? No verso 15, ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas. Deve ser mal do nome, né? Nós somos meio do contra mesmo, tá? Deve ser alguma coisa com relação ao nosso nome. Mas enfim, a grande maioria, ali a maioria esmagadora, reconheceu o seu erro e tomou uma atitude. Diante da confissão, nós precisamos tomar uma atitude de abandonar o pecado, né, e seguir em frente uma vida de fidelidade com o Senhor. Pois bem, agora feita essa introdução, nós podemos entrar na lição. A lição ela é bem curta, tá? Fique tranquilo, vai dar tempo. Fiz uma introdução extensa mesmo porque eu sabia que a lição ela é bem curtinha, tá? O comentarista da revista começa dizendo que Esdras, Daniel e Neemias fazem uma confissão. Curiosamente, essas confissões coletivas estão exatamente no capítulo 9 desses 3 livros, de Esdras, Daniel e de Neemias. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada, tá? É só uma coincidência, tá bom?
Tanto é assim que no original a Bíblia nem era dividida em capítulos e versículos, tá? Isso aí foi uma divisão posterior, não quer significar nada, é só uma coincidência mesmo, tá? Mas nós vemos ali que esses grandes servos do Senhor fizeram confissões coletivas, tá? E nós precisamos fazer também. Diz lá ainda, o recomeço ou a restauração do povo iniciou com um coração humilde e uma confissão de reconhecimento de pecados. Apesar de não ter relação naqueles pecados, Esdras se identificou com o pecado do povo, aquilo que eu já havia falado para os irmãos, né? Tópico 1. Quando esquecemos o orgulho, entramos em oração de intercessão. Esdras recebeu a informação de que vários homens se casaram com mulheres de outros povos, né? Estavam assim desobedecendo Deuteronômio 7, 3 e 4. Esdras estava transtornado com o que estava acontecendo e não apenas se humilhou, mas foi orar. Ele se sentiu ali envergonhado, né, como diz aqui a nova tradução da linguagem de hoje, mas ele orou ao Senhor, elevou a sua voz ao Senhor, né? Aí trazendo para a nossa realidade, o comentarista da revista ele diz: vivemos em um Brasil dividido entre ideologias partidos e religiões. Precisamos deixar de lado nossa visão pessoal e orgulho e atuar intercedendo para que este Brasil supere todas as adversidades. Meus irmãos, eu tenho observado muito isso, né? Principalmente nas redes sociais. Aliás, praticamente nas redes sociais, porque pessoalmente as pessoas não são assim. É interessante, né? Uma posição de intolerância com relação ao pensamento alheio. Quando a pessoa diverge, ela é taxada. Tá? Quando uma pessoa comenta sobre alguma coisa, né, de alguém que é da esquerda, ele já é taxado como de extrema direita. E se alguém de extrema direita, né, recebe lá um comentário de uma pessoa, já é taxado de comunista. A intolerância tem imperado. Meus irmãos, isso... mas Jonas, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver com testemunho. Tem se mostrado um péssimo testemunho. Tá? A intolerância à opinião alheia. É interessante, meus irmãos, que Jesus, quando veio ao mundo, durante o seu ministério público, ele lidou com diversas facções dentro do judaísmo. E ele não discutiu doutrina com ninguém. Ele apontou para a verdade, ele condenou foi o erro de todos. Mas ele não discutiu qual seria o melhor, qual seria o pior. E naquela época, política e religião eram misturadas, né? Tinham lá os fariseus, saduceus, mestres da lei, tá? Ele ficou isento com relação a isso, porque ele não estava lá para discutir algo politizado, mas sim apontar o caminho verdadeiro. Essa posição de intolerância, ela tem servido como um mau testemunho, tem fechado portas. E nós precisamos observar isso. Tem sido um pecado coletivo que eu particularmente tenho observado. Intolerância. De ambos os polos. Tá? Ninguém é capaz de discutir com altivez, tá? Sem ferir, sem machucar o outro. Precisamos tomar cuidado com relação a isso. Tópico 2. Quando esquecemos o orgulho, nos identificamos com o próximo. Quando a gente abandona essa altivez de caráter, esse nariz em pé, o orgulho, nós nos identificamos com a dor do próximo. Nós temos a empatia. Nos colocamos no lugar do outro. Esdras se coloca como intercessor do povo e procura o arrependimento e perdão dos pecados. Não apenas reconhece os pecados da sua época, ele vai além, reconhecendo os pecados de seus pais, os pecados de seus pais, dos dias em que vivia, né? Então ele reconhece o pecado de outrora, de antes, tá? Nós precisamos ter empatia, né? Nos compadecer da situação alheia. Renunciando ao nosso orgulho, podemos olhar para o próximo e entender que somos iguais e carecedores das misericórdias de Deus. Caso meu próximo fale comigo ou cometa algum delito, terei misericórdia dele, entendendo que também sou pecador e sujeito a cair e a pecar
contra Deus, né? Quando eu abandono a atitude de orgulho, eu me torno, né, eu tenho uma empatia. Eu passo a perdoar o próximo, porque eu me coloco no lugar dele. Poderia ter sido eu, tá? Poderia ter sido eu. A gente vive aquela verdade que a gente canta, né? Olhar com simpatia os erros de um irmão, não é isso? No cantor cristão. E todos ajudá-lo em branda compaixão, acho que é isso, né? E todos ajudá-lo, por quê? Porque poderia ter sido eu. Poderia ter sido eu a pecar. Poderia ter sido eu a errar, né? E não aquela atitude altiva, sabe? Moralista de condenar o erro, de apontar o erro, tá? Precisamos observar isso. Quando esquecemos o orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas. Esdras fez isso, né? Esdras fez isso. Ele abandonou aquela situação dele, aquela altivez dele, e viu que aquele cativeiro, aquela escravidão, teve um significado, tá? E que Deus atendeu ao seu povo, teve misericórdia do seu povo, e concedeu que seu povo retornasse lá à sua terra para restaurar a vida na terra prometida. O orgulho muitas vezes impede que reconheçamos a misericórdia de Deus sobre nós e também até a ajuda de pessoas que em algum momento nos tiram de alguma dificuldade. A verdade, porém, é que ninguém vence sozinho, não conhecemos todas as respostas e precisamos uns dos outros. Muitas das vezes, meus irmãos, nós agimos com irracionalidade diante das dificuldades, sabe? Conta a história que tinha uns caçadores, né, numa determinada floresta, estavam lá cozinhando algumas raízes, né, batata doce, aipim e tal, e um urso sentiu o cheiro do cozido e foi até eles. Quando chegou, os caçadores fugiram e o urso, né, ali apetecido, apetecer, será que é um verbo? Dá para conjugar? Não sei, mas ele estava interessado, né, com o cheiro. Pegou ali o caldeirão, só que o caldeirão estava quente pra caramba, né? E o urso, dentro da irracionalidade dele, ele achava que aquela quentura do caldeirão que estava queimando ele, era uma força externa querendo tirar a comida dele. Então, quanto mais queimava, mais ele apertava o caldeirão. Às vezes a gente faz isso. A gente está na dificuldade, a gente está colhendo o fruto amargo do nosso erro, mas a gente age como urso, achando que aquilo ali está doendo e está desagradável, mas eu tenho que me apegar cada vez mais àquilo, tá? Muitas das vezes a gente age dessa forma. O orgulho dentro dessa situação age assim. Quando o meu coração fica obstinado, orgulhoso, enrijecido, eu olho para a dificuldade e quero cada vez mais estar nela. Não, eu estou no caminho certo, eu não estou errado, eu estou no caminho certo e devo permanecer assim. Cada vez mais aperto o caldeirão contra o meu peito e cada vez mais me queimo, né? Precisamos observar isso, irmãos. A atitude orgulhosa, ela não combina com o caráter cristão, tá? Não combina com o caráter cristão. Esdras reconhece que mesmo diante da servidão, Deus estendia sua mão misericordiosa para abençoar o povo. Agradeça a Deus mesmo que as lutas estejam duras e constantes em sua vida. Ele permanece no trono de glória, comandando e dirigindo o universo. Ele não esqueceu de você. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante da incerteza da vacina, mesmo diante de uma segunda cepa que está aí, né, anunciando uma outra pandemia, uma mega pandemia, como estão dizendo por aí. Mesmo diante desse quadro difícil, agradeça a Deus. Faça como o povo de Deus fez lá no capítulo 9 de Neemias. Trouxe à memória como Deus agiu misericordiosamente com eles. Ah, Senhor, como o Senhor nos tirou do Egito. Ah, Senhor, como o Senhor nos conduziu até a terra prometida. E Josué ali, né, conduzido pelo Senhor, venceu aquelas nações ali. Ah, Senhor, como o Senhor agiu com misericórdia. Vamos trazer à memória aquilo que renova a nossa esperança, né? Como diz Jeremias lá em Lamentações. Vamos trazer à memória, né? Contar as bênçãos. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma,
dizes de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Nós temos muito mais motivos para agradecer do que para lamentar. Mas isso a gente só vai reconhecer se abandonarmos essa postura orgulhosa. Reconhecermos que a boa mão do Senhor nos conduziu. Isso é repetido algumas vezes, né? Durante o livro de Neemias. A boa mão do Senhor nos conduziu. A boa mão do Senhor nos conduziu. Precisamos reconhecer isso. Essa é uma atitude que precisamos ter ainda hoje. Não importa o que virá, não importa como estamos, mas nós temos um Deus que estará conosco até a consumação dos séculos. Para pensar e agir, sabemos que o pecado tem trazido grande prejuízo para o povo de Deus. Em qual área da sua vida você precisa quebrar o orgulho? Em qual área da sua vida você precisa quebrar o orgulho? A análise é pessoal. E quando eu falo isso é para você fazer análise mesmo, tá, meu irmão? Eu não estou abandonando esse exercício, essa autorreflexão, não. É porque eu faço a minha e converso com Deus, e você precisa fazer a sua. Em qual área da sua vida você precisa abandonar o orgulho? Há um tempo atrás eu vi uma reportagem em que as pessoas, o repórter chegava na rua e falava assim, aonde você esconde o seu preconceito? Aí botava o microfone assim na boca da pessoa, sabe? A pessoa ficava assim, né? Era uma reportagem sobre a questão do preconceito, né? Racial. E infelizmente no Brasil a gente vive isso, né? O preconceito velado. As pessoas escondem o preconceito numa piadinha, numa brincadeira assim, né? Mas onde você esconde o seu orgulho? Aí eu pego essa carona aqui, né? Nessa reportagem que eu vi e falo, onde você esconde o seu orgulho? E vou botar o microfone para você falar. Fale isso com Deus. Trate desse assunto com o Senhor. Tá? 2. Precisamos confessar nossa dependência de Deus. Recomeçar com sucesso e deixar a autossuficiência e confiar na direção do Senhor. Esdras poderia pensar assim, poxa, mas Deus me colocou como líder espiritual desse povo aqui. Eu sou um escriba. Eu não vou me despentear, né? Que nem a gente leu aqui no texto. Eu não vou me despentear, não vou rasgar a minha roupa. Não. Esdras não olhou para a sua postura. Ele olhou para a sua situação de servo. Ele se enxergou como servo do Senhor. Se colocou na dependência do Senhor. Senhor, eu preciso ser ouvido. E agiu com contrição. É o que nós precisamos fazer também. Descer do salto, né? É uma expressão que a gente usa. Descer do salto e rogar pela misericórdia do Senhor. Confessar diante do Senhor o nosso pecado, o nosso orgulho. Como tem sido o seu momento de oração? A qualidade desse momento é vital para qualquer sucesso na vida. Eu não sei você, mas no meu momento de oração, muitos pensamentos me vêm à cabeça, tentando tirar a minha concentração. Tá? E eu tenho que fazer uma força danada para ficar ali. São 2 momentos em que eu fico pensando demais. Na oração e tomando banho, não sei porquê, né? Cada um age de uma forma. Tem gente que quando deita na cama, né? Quando deita, aí é que os pensamentos vêm. O meu não, é diferente. Mas o meu momento de oração tem sido assim, né? Eu preciso me esforçar para manter ali a minha atenção nos meus pedidos, né? Na minha intercessão. Como tem sido o seu momento de oração? Como é que é a qualidade, né, do seu momento de oração? Isso tem tudo a ver com o seu relacionamento com Deus. Tem tudo a ver com a qualidade do seu relacionamento com Deus, né? Nosso momento de oração. Pois bem, meus irmãos, essa é a lição de número 7. Alguém colocou algum comentário, alguma dúvida? Temos, que bom. Vamos lá, leia para a gente, Lucas. Tem uma pergunta do José Silva. Ele perguntou assim, os homens são merecedores de perdão e os anjos não? Perguntando pela história. Porque Deus não perdoou Lúcifer e o homem ele perdoa a todo instante. O homem sempre vira as costas para Deus. Não é uma questão de merecimento não, tá, meu irmão? Não é uma questão de merecimento, porque todos nós, todos aqueles que desobedecem, que pecam, merecem a morte.
Mas é realmente uma pergunta muito intrigante, né? Por que os seres eternos, os seres celestiais, Lúcifer era, né, um ser celestial, por que eles não têm direito ao arrependimento? Lá na carta de Judas, diz lá, né, dos anjos que pecaram um pecado semelhante a Sodoma e Gomorra, que estão presos em cadeias eternas. Eu não sei, não tenho resposta para a sua pergunta, tá? É realmente uma pergunta muito difícil, tá? É um dos mistérios que a gente só vai descobrir lá com o Senhor. Mas não me satisfaz, mas me dá um pouco de paz atrelar essa questão à possibilidade da morte, tá? Todos os seres que estão suscetíveis à morte podem se arrepender, podem ser perdoados. Os seres eternos, eles não estão suscetíveis à morte. Eles não vão passar pela morte. A morte, estou falando da morte física, tá? Morte física, morrer, tá? A morte é um ato da misericórdia de Deus. Isso fica muito claro lá em Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim do Éden. E Deus coloca um anjo ali para impedir o retorno deles. Por quê? Para que eles não comam do fruto da árvore da vida e pequem eternamente. Então a morte é um ato da misericórdia de Deus. É uma possibilidade que Deus dá a nós de não pecarmos eternamente. Os seres eternos, eles não têm essa possibilidade de morte, tá? Então, eu creio que a resposta não a tenho, tá? Não estou respondendo a sua pergunta, mas eu creio que passa por essa questão da morte, tá? Uma vez conversando com o pastor Assis, ele falou que, dentro da visão dele, é algo relacionado à possibilidade de procriação. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de procriar, de gerar a vida. Os seres eternos, não. Tá? Aqueles semideuses lá da mitologia grega, lá é mitologia, né? Que era um relacionamento entre o Deus e um ser humano. Isso é mitologia. Tá? Nós não temos notícia bíblica de nenhum ser, né, vivo, humano, que foi gerado a partir de um anjo. Não temos. Tá? Então, para o pastor Assis, né, uma vez ele me respondeu, esse questionamento é algo relacionado à possibilidade de dar continuidade à criação de Deus, tá? Mas eu confesso ao irmão que não tenho resposta, tá? Esse é um dos mistérios que a gente só vai saber lá no céu. E lá em Deuteronômio 29 diz que existem mistérios que Deus reservou para ele, tá? Existem mistérios que Deus reservou para ele. Então, a nossa mente pecadora, humana, falha, tem que se contentar com a dúvida. Mas interessante é que nenhuma dúvida é com relação à nossa fé, com relação à vida eterna, né? Com relação a isso nós não temos dúvida. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ele perguntou também, no Egito, por que Ramsés não morreu com a 10ª praga? Afinal, ele é o primogênito de Faraó. Olha, meu irmão, essa é uma afirmação sua, tá? Alguns historiadores da Bíblia dizem que ele morreu sim. O primogênito de Faraó morreu sim, mesmo porque a praga, o juízo, né? Ele iria contra todos os egípcios. Essa é uma afirmação sua de que ele não morreu, tá? Existem estudos arqueológicos que dizem que outro rei egípcio, né? Outro rei do Egito, outro faraó se levantou, não da dinastia lá daquele anterior, tá? É interessante falar sobre isso, porque existe muita gente que estuda teologia para combater as verdades bíblicas, para trazer dúvidas sobre o texto bíblico, tá? Então, provavelmente, essa conclusão que o irmão leu foi uma conclusão de um teólogo que quer mostrar, tá, a falibilidade da Bíblia, quer atentar contra a infalibilidade da Bíblia, tá? Eu não confirmo essa informação. O primogênito de Faraó morreu também, tá bom? E não tem muita relação com a nossa lição de hoje, não. Eu estou respondendo, mas não tem muita relação, não. Ali, ó, Lucas, a nossa irmã ali, ó. Pois não, minha irmã.
Sim. A irmã Verônica, né? A irmã Verônica está colocando o seguinte: não existe uma falta de temor hoje em dia com relação ao Senhor, com relação ao pecado? Não existe uma certa banalização da graça, né? Sim, eu observo isso sim, né? Infelizmente. E foi justamente esse o pecado dos jebuseus, dos cananeus, dos heteus, que fizeram com que Deus fizesse justiça através do seu povo, né? Eles também desfrutaram da graça, mas a medida da paciência de Deus estava se esgotando, como diz lá em Gênesis. Então eu noto isso também, né? Mas penso também que a gente deve analisar a questão por um outro ângulo. Por exemplo, a atitude de Esdras aqui de se descabelar, de rasgar roupa, em outros textos mostra que as pessoas usavam roupas de saco, né? Roupas de saco, né? Por que eles faziam isso? Porque era uma questão cultural. Talvez não seja essa a nossa, não é essa a nossa cultura hoje, né? Não é essa a nossa cultura hoje. Quando nós queremos fazer uma oração mais incisiva, alguns, né? Os mais antigos tinham o costume de se ajoelhar, não é isso? Eles se ajoelhavam, esse costume até que não está ficando tão presente, né? Mas era um gesto físico, assim como Esdras fez, se descabelar, botar, né? Para mostrar o seu temor ao Senhor, tá? Mas isso não significa que o coração da pessoa que está confessando não esteja contrito, tá bom? É uma contrição não exterior, mas no coração. Ela pode até ter aspectos no exterior, mas precisa ser no coração. Mas eu observo sim, tá? Uma banalização da graça, tá? Nós temos observado pregadores hoje dizendo que nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos. Quando a Bíblia diz que não, nós somos pecadores. Nós somos miseráveis, nós merecemos a morte eterna. Eu não sou perfeito nada. Deus me criou perfeito, tá? Mas o homem veio e errou. Né? Então, mas existe sim até teologia da ultra graça. Ouvi isso há pouco tempo, teologia da ultra graça, graça extrema, né? Banalização da graça, porque a graça de Deus não anula o juízo de Deus. A graça de Deus não anula a santidade de Deus. Os atributos de Deus, eles coexistem. Um não anula o outro. Então, a graça, Deus é gracioso sim, mas Ele também é justo. E Ele vai pesar a sua mão, é o que eu digo, né? Essa atitude do povo de Deus que foi marchando e Deus foi fazendo com que a sua justiça prevalecesse sobre os cananeus, os jebuseus, isso vai acontecer de novo. Quando Jesus voltar, não haverá mais momento de arrependimento, será o momento do juízo, tá? Mas e a graça? A graça é agora, nós estamos no período da graça, no período do arrependimento, né? Respondi? Beleza. Lucas, temos mais uma pergunta aí? E os irmãos aqui também, podem perguntar. Diná Barros perguntou: Jonatas, você concorda com a resposta daquele pastor que respondeu sobre a rigidez de Deus sobre o pecado de Adão e Eva? Você responderia de que maneira? Bom, para divergir dos tem que ser alguém, né? Não é o meu caso. Mas entenda, minha irmã, eu acho que ele caminhou na direção corretíssima, tá? Eu não tenho como falar eu não tenho como reclamar da rigidez de Deus. Deus agiu com misericórdia. Deus agiu com misericórdia. O texto diz lá que Deus sacrificou um animal e usou a pele do animal para cobrir a nudez. Entenda, até então Adão e Eva não sabiam que estavam nus. Eles não tinham maldade, eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Mas Deus vai e se encarrega de matar o animal, cobrir a nudez. E alguns teólogos dizem, esse foi o primeiro sacrifício ofertado, o primeiro animal imolado, tá? Para a propiciação do pecado. Então acho que Deus foi gracioso sim, misericordioso sim, tá? Não foi muito pesado não, O que Adão e Eva merecia é o que nós merecemos hoje, que é a morte, o inferno, né? O céu é pela graça. Se for por merecimento, a gente merece o inferno. Se for por merecimento, a gente merece o inferno,
tá? Eu acho que o pastor Sproul respondeu certíssimo, tá? Mais alguma pergunta, Lucas? Ainda a continuidade da pergunta do José Silva. Então Ramsés não perseguiu Moisés até o mar, mas é isso que vemos em todos os filmes, não entendi. Ramsés? Agora eu que não entendi, porque foi o faraó, foi o próprio faraó que perseguiu, não foi o filho do faraó. Não foi o filho do faraó. Quem morreu foi o filho dele, o primogênito dele. Tá? O texto diz que foi o próprio faraó que perseguiu. Entendeu? Tá? Bom, meus irmãos, obrigado aí pelas contribuições, né, pelas perguntas. Vamos fazer essa oração final para encerrarmos, já são 10h05, né, passando aí um pouquinho do nosso horário. Vamos orar? Deus Santo, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Nós Te louvamos, Senhor Deus, por essa lição. Muito obrigado, Senhor Deus, pela instrumentalidade do pastor Eliseu Rocha, para escrever essas lições. Abençoe o Teu servo. Cuida, Senhor Deus, da segunda igreja batista lá de Gramacho, o rebanho que o Senhor confiou a ele. Abençoe a família dele, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa preciosa lição. Quanto a nós, Senhor Deus, nós Te suplicamos que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração no culto que vamos Te prestar agora em seguida, Pai. E quanto àquilo que nós não entendemos, quanto àquilo que nós não sabemos, nós vamos entregar ao Senhor. O que importa a nós, Senhor Deus, é aquilo que entendemos, é aquilo que sabemos e que infelizmente não conseguimos praticar. Isso é que nos incomoda, Pai. Então nós Te suplicamos, por Tua graça, por Tua misericórdia, intervenha em nossas vidas e faça, Senhor Deus, com que sejamos servos fiéis a Ti. Nós pedimos isso no nome doce e precioso do Senhor Jesus, o servo fiel, o servo sofredor. Amém, Pai.